cru. Leite cru é leite não pasteurizado. Falou? Aqui, o queijo canastra ele tem alguma diferença dele com o queijo Minas tradicional? Queijo Minas tradicional é queijo de leite pasteurizado, tá? Queijo canastra é queijo artesanal. Então, na verdade, chama queijo Minas artesanal da Serra da Canastra, do Cerro, do Salitre, do Campo das Vertentes, certo? Então, são regiões em Minas Gerais, os franceses denominam isso de terroir. O que é um terroir? É uma micro-região que tem uma biota específica, ou seja, solo, clima, vegetação, né? Flora microbiana que só existe nessa região, fungo, bactérias, leveduras. Esses fungos, essas bactérias, essa levedura que existe aqui, que está na terra, está na planta, está na água, quando a vaca alimenta, toma água, isso vai para o rumen do animal, do rumen do animal vai para o sangue, do sangue vira leite, do leite sai e vai para o queijo. E aí isso confere um sabor, uma característica diferenciada. Então cada região tem tipo um método diferente ou o sabor do queijo é diferente? Método não, tem um sabor diferente, tá? No leite não, você não consegue ver isso, tá? No leite, quem toma o leite vê, só um especialista mesmo, é igual os enólogos do vinho que podem fazer isso. Agora no queijo não, no queijo isso expressa, tá? Por isso que é um produto cultural. Como é um produto cultural, tradicional, o queijo da Serra da Canastra e do Cerro foi tombado como patrimônio histórico, cultural e material, ok? Então isso é para reconhecer que é um produto artesanal, que tem um valor cultural, né? Porque é uma tradição nossa mineira, principalmente da Serra da Canastra. E do outro lado, nós já temos registro de indicação geográfica. Porque tem um registro de indicação... Desculpa, deixa eu desligar isso aqui. O que é uma indicação, um registro de indicação geográfica? É um registro que nós produtores solicitamos junto ao INPI, certo? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Amanhã alguém de vocês será engenheiro, cientistas, descobre uma coisa bacana, querem ganhar dinheiro com isso, aí vocês têm que pegar esse projeto que vocês descobriram, esse produto, seja lá o que for, registrar no INPI, para que nenhum chinês faça nenhuma cópia e vai vender no mundo, vocês vão ganhar dinheiro, tá? Então o queijo nosso já foi registrado no INPI, então são 7 municípios no entorno da Canastra que estão legalmente autorizados a produzir queijo aqui e chamar esse queijo de queijo da Serra da Canastra. E aí quem for no Mercado Central lá em Belo Horizonte vai ver lá queijo canastra de Araxá, queijo canastra não sei da onde. Aquilo é tudo falso, é tudo pirata, tá? Então, em busca da defesa da marca, é que nós fizemos o registro no INPI, tá? E aí nós tínhamos um problema até essa semana, que era o problema da falta de uma legislação específica do governo federal que autorizasse a produção e a comercialização. Mas isso é do lado do Ministério da Agricultura. Então vocês são jovens, você vai descobrir quando vocês for trabalhar, é uma burocracia danada, né? Então, para produzir o queijo, tem que ter autorização do Ministério da Agricultura para produzir e comercializar, certo? Se as condições sanitárias não for adequadas, tanto a Anvisa quanto os fiscais do Ministério podem pegar o produto, jogar fora e proibir a produção. Mas para registrar é no INPI, para tombar como patrimônio é no Ministério da Cultura, no IFAM, ok? Então o queijo nosso já está passando por essa fase de valorização do produto, de agregação de renda. Mais alguma pergunta? Você disse 7 municípios ou cidades? 7 municípios. Que foi geograficamente catalogado como o legítimo. O terroir. Quais são eles? Delfinópolis, que está aqui atrás, Laje Bonita, que está aqui, São Roque, Medeiros, Piuí, Bambuí e Itapiraí. Tá? Então, faltou Glória,
que na época eles não quiseram entrar com a gente por questões políticas deles, e agora, depois que a gente conseguiu o título, agora eles querem entrar. Eles têm uma parte do município na Serra, que já pista de lá, então com certeza eles também virão para cá. Tá? Então já tem esses 7 municípios. Bom, eu não sei se eu falo ou se eu respondo pergunta, aí vocês é que sabem. Se querem conhecer a história, como é que surgiu o queijo. Eu acredito que se você começar a falar essa parte histórica, vai desencadear uma série de perguntas, né? Então, vamos lá. Legalizar no Ministério da Agricultura? Bom, aí é que tá. Então, vamos falar da parte legal para responder a pergunta dela, porque a parte histórica também, né, a gente vai separar aí por capítulos. O que aconteceu com o Brasil e com o mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Domínio da cultura americana, norte-americana. Todo mundo aqui é fã do iPad, né? iPad, iPhone, não é isso? Então os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele traçou uma política de globalização, de domínio mundial da cultura americana. Tá? E claro, eles tinham vencido a guerra, era uma potência emergente mundial, tá? E os Estados Unidos então foi para o mundo levar a sua visão de gestão, de modelo de organização e de cultura. Tá? E aí o governo americano naquela época tinha muita influência sobre o governo do Brasil. E aí o governo americano ele implantou certas coisas na cultura brasileira. E eles eram realmente muito avançados, como são muito avançados em tecnologia, estudam muito, pesquisam muito. E aí o governo do Brasil, quando foi criar a legislação que chama RISPUA, que é o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal, em 1950, criou a lei, certo? Para regulamentar a produção de iogurte, de Danone, de queijos industriais, de carne, de embutidos, de salame, todas essas coisas, porque isso é de origem animal e vegetal. Tá? O Brasil, infelizmente, sobre o domínio e sobre a esperteza da política americana, copiou o modelo americano. Tá? Então copiou o modelo americano em detrimento ao modelo, digamos, europeu, francês. E aí surgiu uma lei. Essa lei, ela privilegiou a produção, a industrialização, ela nasceu para induzir a industrialização de produtos de origem animal e vegetal. Só que ela veio do modelo norte-americano e não do modelo europeu. E nós, produtores de queijo, que já estamos aqui na canastra há 200 e tantos anos fazendo queijo, né? O mundo faz queijo há 10 mil anos. Eu faço queijo aqui como se faz há 10 mil anos atrás. Tá? E isso, né? Isso ficou esquecido de lado. Produtor rural analfabeto, mora na roça, não vai para a cidade, dificuldades, 1950, 1970, 80, né? Então ninguém da classe rural, todos, a maioria, no Brasil ainda muito atrasado, principalmente, antigamente, quem morava na zona rural, hoje não, zona rural aqui está cheia de internet, então está todo mundo sintonizado como vocês, mas há muitos anos, há 10, 20 anos atrás, isso não existia. Então nós, produtores, nem conhecíamos essa lei, né? E aí, quando o Ministério Público veio, há uns 10 anos atrás, em 2000, e disse o seguinte: olha, os produtores de queijo artesanal de Minas Gerais estão proibidos de produzir o queijo. Certo? O que o Ministério Público estava fazendo? Cumprindo o seu papel de entrar na sociedade e realmente proibir a produção de um produto que não tinha amparo legal, porque a única lei existente de 1950, regulamentada em 52, certo? Não previa a produção de queijo artesanal, só de queijo industrial. E nós, produtores, naquela época a Emater tinha mais de 50 mil famílias em Minas Gerais que produziam queijo canastra, do Cerro, Campo das Vertentes, quer dizer, o estado inteiro. Tá? E aí nós fomos chamados, e eu como presidente da cooperativa de crédito de São Roque, né, eu já tinha organizado os produtores, acho que não sei se vocês sabem o que é uma cooperativa de crédito, mas é um banco. Aqui não tinha banco,
Eu formei, cheguei aqui e montei um banco para nós. Então a nossa cidade tem um banco. Igualzinho o Bradesco e Itaú. Então eu já estava na presidência da cooperativa. E aí o governo de Minas me chama em Belo Horizonte, né? O pessoal lá da Assembleia Legislativa, os deputados, da Secretaria de Agricultura, propondo que nós da Serra da Canastra ajudássemos o governo de Minas a fazer um movimento em Minas Gerais para se criar leis em Minas Gerais que protegesse a nossa cultura, a nossa produção de queijo. Isso foi em 2000. Em 2002, o governador da época, Itamar Franco, sanciona a Lei 14.185, que foi a primeira lei no Brasil que reconheceu a produção de queijo artesanal. Então, dentro do estado de Minas Gerais, nasce uma lei que reconhece a produção de queijo artesanal de Minas Gerais. Então aí o Ministério Público já não podia mais exigir o fim da fabricação de queijo artesanal, certo? Então foi assim que nasceu a lei, só que nasceu essa lei, nós chegamos aos produtores para levar a tecnologia para eles organizar a cadeia produtiva, produzir com qualidade, água tratada, fazer exame de brucelose, tuberculose, que são doenças que atacam o animal. Brucelose, principalmente as mulheres, se consumir um produto, uma carne, ou um leite, ou um queijo, que tem a bactéria da brucelose, essa mulher pode não ter filhos, ela vai abortar. Então tem que ter um controle, o animal tem que ser vacinado, as fêmeas até 2, 3 meses tem que ser vacinada, depois tem que fazer exame anual de brucelose para tirar esse animal doente, né? Porque senão essa brucelose sai no leite, sai no queijo, a pessoa come, isso faz mal. Bom, então nós fizemos todo esse controle, melhoramos a qualidade, foi feita a análise pela Universidade Federal de Minas Gerais, por Viçosa, e o queijo perfeito, ok? E aí, só que nós queríamos levar o queijo para São Paulo, para fora de Minas Gerais. Mas aí o Ministério da Agricultura não aceitava de forma nenhuma que esse queijo produzido em Minas fosse para fora do estado de Minas Gerais. E aí nós começamos uma batalha com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, ele só olhava a lei de 52. Ele não aceitava de forma nenhuma a perspectiva de criação de uma lei para regulamentar a produção de queijo artesanal no Brasil. Porque em Minas o Estado fez, mas a nível de Brasil, aí é o Congresso Nacional. E aí nós começamos um trabalho de apoio, né, a mídia, de conscientização da mídia, e aí saiu o filme O Mineiro Queijo. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar do Elvésio Raton de Belo Horizonte, né? Tem um filme que foi feito. Nós fomos para os jornais, Ana Maria Braga, Alex Atala, que é o 4º melhor chefe de cozinha do mundo de São Paulo. A TAM veio aqui, fez matérias, jornais, revistas de gastronomia. E aí, de repente, a sociedade brasileira cobra do Ministério da Agricultura uma legislação. Pode perguntar. Sobre a história desse queijo, como que começou a produção? Tá, eu estou só terminando o capítulo para responder a pergunta dela, que ela falou de lei. Tá? Então, se eu não contar todo esse contexto, você não vai entender. Aí quando a mídia veio em cima do governo, o Ministério da Agricultura, esse ano nos chamou lá em Brasília, tá? Para que nós criássemos uma lei no Brasil para regulamentar a atividade de produção de queijo artesanal no Brasil. E aí está Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Então tem vários outros estados que também têm produção artesanal, mas que também só podia ser comercializado dentro do seu estado, ok? Então nós conseguimos, do atual secretário de Defesa, Hélio Marques, a autorização para criarmos essa lei. Então, segunda-feira eu estava em Brasília, ontem eu estava em Belo Horizonte, né? E a gente está acabando de fechar a lei, então, que vai ser editada, que vai regulamentar a produção, e aí nós já vamos poder levar o nosso queijo para fora, tá? Então isso abre uma nova perspectiva, abre um campo de trabalho fantástico, né? Porque lá na Europa é muito valorizada a produção de produtos de origem agroartesanal.
certo? Nos Estados Unidos é tudo fast food, tudo industrial. A Europa valoriza produto agroartesanal, né? Então tem queijos europeus que custa 150, 200 euros, ou seja, 200, 300 reais uma pecinha aí de meio quilo, tá? Então é cultura, é identidade deles, eles valorizam isso. Nós turistas brasileiros vamos para a Europa, para Paris, adora sentar lá, pedir queijos, vinhos finos, tá? Mas nós temos esses produtos aqui e esses produtos não é valorizado por nós, pela nossa sociedade. Então por isso é a nossa luta. Nós somos da Canastra, nós queremos defender isso aqui, nós queremos que o pequeno produtor aqui viva com dignidade. Então ele produz queijo, ele tem que ser remunerado, tem que ter uma remuneração em cima da produção, né? Ou seja, ganhar dinheiro e sobreviver aqui, ok? Então essa fase legal já está praticamente pronta, é uma cadeia, né? Isso é uma cadeia produtiva e a gente está acertando todas essas questões que emperram o desenvolvimento dessa cadeia. Bom, respondido? Agora vamos para você lá. Você quer a história do queijo, Canastra? Porque se você quiser do queijo aí do mundo, você vai me apertar um pouco. Mas eu vou te dizer que o queijo nasceu há mais de 10 mil anos atrás, tá? Há várias histórias relatadas aí, como que nasceu o queijo. Alguns autores, histórias contam lá dos árabes, pegaram o estômago de uma ovelha, porque não tinha nada para carregar água naquela época. Então o que eles faziam? Pegavam o estômago, secavam o estômago do animal e colocava água, salgava, limpava, passava ervas, né? E aquilo fazia igual um couro, uma vasilha. Em vez de ser de plástico, era de couro. E eles transportavam lá no Oriente Médio a água naquilo. Só que em vez de colocar água, colocaram leite. No que colocou leite, o leite talhou. Por que que o leite talhou? Porque o estômago da ovelha, como o estômago do bezerro, o estômago do porco, do tatu, da capivara, certo? Tem uma proteína chamada pepsina. Essa pepsina, ela é capaz de pegar a lactose, que é a proteína do leite, desdobrar e aquela lactose virar massa e virar queijo. É uma das versões, tá? A outra versão é que alguém matou um bezerro e quando abriu para ver o que tinha lá dentro, o bezerro tinha acabado de mamar, na hora que ele abriu lá dentro, o leite tinha coagulado, certo? Aí ele queria entender por quê. Então, há 10 mil anos atrás, como é que vai saber como é que surgiu? O fato é que o queijo surgiu assim e ele é feito no mundo inteiro da mesma forma. O que diferencia os queijos no mundo é aquilo que eu já expliquei para vocês, é o chamado terroir, que é a flora microbiana, o clima, né? Então, o queijo no Brasil, as primeiras produções de queijo foram datadas de 1560 em Pernambuco, quando os portugueses começaram a colonizar, né? Em Minas Gerais a produção começou junto com a produção, com a mineração em Ouro Preto, Mariana, né, que descobriram as minas de ouro. Então o pessoal tinha que vir do Rio de Janeiro, Paraty, ocupar, né, e começaram a garimpar e precisava produzir alimentos para os garimpeiros, tá? Então o queijo começa por volta de 1700, nessas regiões do ouro, das Minas Gerais, e claro, criavam o boi, porque o boi, ele era o sinônimo de energia. Por que energia? Porque o boi naquela época era transporte, certo? Ele era força de trabalho para a agricultura, ele era couro para vestimenta, ele era carne, ele era leite. Eu estou dizendo boi no sentido de ser boi e vaca, né? Certo? Então, veio a criação para Minas Gerais para dar suporte à mineração. Claro, veio o leite, veio a vaca, veio o leite, veio o queijo, tá? E por volta de 1850, os meus antepassados saíram de Carranca, São João del Rei, e vieram colonizar aqui na Serra da Canastra. Aí eles chegaram aqui, trouxeram os animais, as vacas, para criar gado. Porque aqui tinha campinas, chapadões aqui em cima do parque, aqueles campos, né? Então eles queimavam aquele campo, o capim brotava, eles colocavam a vaca ali para pastar, a vaca pastava, engordava, procriava, dava o leite, certo?
E aí eles já faziam queijo lá e começaram a fazer queijo aqui, certo? E eles faziam queijo no período das águas, que vai agora de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, certo? E estocavam esse queijo para consumir a partir de abril, maio, junho, julho, até início do período chuvoso. Então, os meus antepassados vieram para cá e produziam, eles vieram para criar gado, criar bezerro, esse bezerro virar novilha ou virar boi e vender para o Rio de Janeiro, vender para São Paulo, aqui região de Ribeirão Preto, que era onde o café dominava, mas eles produziam queijo aqui. E esse queijo que eles produziram aqui era diferente do queijo lá que os familiares deles produziam lá em Carrancas, nos Campos das Vertentes, Tiradentes, aqui São João del Rei, aquela região. Esse queijo aqui que eles produziam, quanto mais velho ele foi ficando, melhor, com sabor diferenciado. E aí naquela época não tinha, como tem hoje, os viajantes que vendem mercadoria aqui para o nosso comércio. Tinha os tropeiros que passavam aqui era a rota para ir para Goiás, né, porque Araxá está aqui, Paracatu já está Goiás, Uberlândia, Goiás. Então aqui, e daqui ia para São Paulo. Então aqui na canastra, você ia para São Paulo, subindo aqui, ou você ia para Goiás aqui, ok? Então aqui era a rota de tropeiros viajantes. E eles passavam, dormiam nas fazendas, consumiam o queijo, gostavam do queijo e fazia escambo, trocava o queijo por mercadoria. O produtor dava queijo e eles compravam tecido, sapato, medicamento que tinham, essas coisas que eles vendiam na época. E esses tropeiros começaram a levar o queijo para fora aqui da Serra da Canastra. E cada vez que eles voltavam tinha mais encomendas. Traz mais queijo para mim que ele é bom, traz mais queijo. E aí nasce então a atividade econômica de produção de queijo. Então aqui se produz queijo desde 1850 a 1860. Tá? O que mudou de lá para cá é que naquela época matava o porco ou o tatu, tirava o estômago, lavava bem, enchia de sal, punha secar em cima do fogão de lenha, a fumaça defumava aquilo, principalmente estômago de porco, que era o mais usado, certo? Tirava, depois de seco, defumado ali em cima do fogão, tira um pedaço à noite, põe num copo de água, certo? No outro dia tira o leite e jogava aquele líquido que dormiu com um pedaço do estômago do porco no leite, e o leite talhado. O que tinha ali? Pepsina. Hoje essa pepsina é industrial, porque diminui o risco desse animal estar doente e contaminar o queijo. O resto é a mesma coisa, tá? Aí forma era de madeira, onde a forma é de plástico, né? A bancada era de madeira, hoje é inox, mas isso não pode ser madeira até hoje. Então a história do queijo é essa, tá? Então nós temos um produto tradicional, nacionalmente famoso, porém ainda tinha o problema da legalidade, mas hoje já está resolvida essa questão. Ok? Porque, na verdade, saindo um pouco do assunto da região, eu queria saber se detalhe, como é que se produz queijo cottage? Não, aí é queijo industrial. O queijo produzido com o leite cru são esses queijos artesanais, de modo geral. São. Os outros são industriais. Tá? Quando a gente diz industrial, quer dizer queijo de leite pasteurizado, que pode ir para a indústria. O queijo de leite cru, tá? Ele tem que ser artesanal. Por quê? Porque não se permite eu coletar leite, comprar leite dos meus vizinhos e trazer para cá para aumentar a minha produção. Certo? Porque o leite, você tirou ele da vaca, certo? Ele tem que ter aquela temperatura do corpo do animal para você colocar o coalho imediatamente. Se você transportar o leite, ele resfria, certo? Aí a flora microbiana natural do leite começa a agir, ele já perde qualidade, o queijo não presta. O industrial não, você junta o leite, tá? Você junta o leite, leva para o laticínio, pasteuriza aquilo. Pasteurização mata os agentes patógenos, ok? Mas também elimina os benéficos. Por isso que queijo industrial é mussarela. Mussarela não serve para nada, então uma borracha.
serve para derreter. O que os franceses fizeram, pessoal, depois? Coloca fungos. Aí vem aqueles queijos azuis, pretos, mofados que tem lá, ok? Aí já para tentar recompor. E o queijo de leite cru não, ele traz a flora microbiana boa que é benéfica à saúde. O ano passado eu fui para a Europa estudar queijo na França, aí nós estávamos lá conversando e chegou um pessoal lá, amigo do pessoal que estava comigo, e eles estavam comentando que eles tinham ido nos Estados Unidos e o FDA, que é o órgão que libera produtos para consumo nos Estados Unidos, estava numa briga lá com o Conselho de Médicos dos Estados Unidos, no estado americano lá, que eu não lembro mais de qual. Por quê? Porque nos Estados Unidos a lei americana também proíbe. Existe queijo artesanal lá? Existe. Lá nos Estados Unidos é proibido vender leite cru, é altamente proibido. Se você for pego vendendo leite cru na rua, você vai preso e responde a um processo violento, certo? Mas o que esses médicos, cientistas lá descobriram? Que as crianças americanas estão muito obesas. Elas estão obesas por quê? Porque elas estão ansiosas. Elas estão ansiosas por quê? Porque a flora intestinal delas, a flora microbiana, todo mundo aqui tem uma flora microbiana, estava desarranjada. Aí era aquela ânsia de comer aquelas coisas de fast food. E o que era a proposta deles? Eles foram para a rua entregar queijo de leite cru e leite da vaca puro para a rua para protestar contra a lei americana. Tá? Então, todo mundo sabe que consumir um queijo de leite cru é benéfico para a saúde humana. Gera risco de contaminação? Gera, se não for produzido com os devidos cuidados. Por isso que o programa nosso de qualificação tem etapas, toda produção tem controle de qualidade. Ok? Mas o queijo natural, aqueles queijos que estão ali, eles são uma massa biológica viva. E aqueles organismos, quando nós ingerimos o queijo, aqueles organismos, todo mundo aqui toma, como é que chama? Os meninos é viciado naquele negócio. Yakult. Lactobacilos. Aquilo é porque aquilo é que está no queijo. Se você consumir um queijo de leite cru, você não precisa ficar comprando mais aquilo para receber aqueles lactobacilos, certo? Se compensar mais, comprar o queijo. É mais docinho. Mas você pega um queijo bom com a goiabada pura, pra você ver que maravilha, um docinho de leite cremoso. Às vezes eu formulo 1, 2, 3 perguntas seguidas, porque é alguma coisa que eu ouço, eu vou perguntar exatamente o que ela está curiosa aqui por saber. É porque o rapaz falou pra gente que tem uma bactéria no queijo que ela é prejudicial à saúde. E você disse de uma bactéria no queijo que pode causar até esterilidade. Pode, na mulher, a brucelose. E no caso, a gente não é especialista em avaliação de queijo. Mas como é que faz a carne também pode. Exatamente. E aí? A brucelose. É carne crua, né? Não, vai ser. É outra doença. Agora, se você vai comprar carne... Você sabe que em Belo Horizonte, a maior parte das carnes que vocês consomem na região metropolitana tem um dia era de abatedouros clandestinos? mas pois é, mas aí vem... E aí? Aquele roxo lá da vida lá, que fala que então, mas se você comprar carne num grande supermercado e tal, vem com esse selo. Vem. Né? Mas um açougue desse comum, o pessoal vai ali na roça, compra o gado e tal, e a gente está ingerindo. Está ingerindo. No caso da pergunta dessa bactéria que é prejudicial, e dessa bactéria... Na verdade, não é uma bactéria. São vários agentes patógenos que podem aparecer em qualquer produto, seja vegetal ou animal. Tá? Então, ele falou a bactéria, mas ele quis dizer o seguinte: nós temos a brucelose, nós temos a listeriose, que é a listéria, que é uma doença chamada listeriose que leva à morte. Tá? Nós temos tuberculose, certo? Mas isso não quer dizer que o queijo em si seja, eu vou comer queijo e vou morrer por isso. Nada. A Europa é altamente controlada. Todo mundo, não sei se vocês lembram, o ano passado, a questão dos pepinos lá da Espanha, Escherichia coli, que a bactéria lá, Escherichia coli, houve uma mutação genética do Escherichia coli lá,
que ninguém sabe por que houve essa mutação genética e ela se espalhou e matou um monte de gente em produtos altamente controlados. E ainda mais, produtos que foram cozinhados. Nem o processo de cozimento eliminou. Então, E no caso, se o queijo, por exemplo, se ele inchar ou se ele der aquele melado assim por fora, não deve ser ingerido? Deve ser descartado? não. Aí tem o queijo inchado. Se eu fazer um queijo hoje, amanhã ele amanhecer inchado, eu vou afirmar para você que 99% é contaminação por estafilococos ou coliformes fecais. Tá? Isso se eu fizer o queijo hoje, ele amanhecer inchado amanhã. Se ele fazer e ele diminuir de tamanho e estiver perfeito, quer dizer que ele está perfeito. Ok? Agora, estafilococos, coliformes fecais, é nojeira, realmente é. Mas nós estamos cheios de coliforme fecal, nós estamos cheios de estafilococcus. Só que aquilo, em determinadas pessoas, se chegar uma carga com alta concentração, aquilo vai ser prejudicial. Mas não quer dizer que se comer com estafilococcus vai morrer. O risco aumenta para determinadas pessoas e não para outras. Então, essas bactérias, elas são... Por isso que a gente tem que ter controle na produção. Se os meus animais são vacinados, a gente tem todo o controle da produção, o risco diminui. Entendeu? Ela disse que o rapaz explicou que aquele queijo grande, por não ir sal no centro dele, se passar de 30 dias, ele produz 60? É uma bactéria, só que ele não sabe falar o nome dessa bactéria. Aí aquilo é outra coisa, aí eu vou explicar. O queijo grande é uma bactéria. Na verdade, é um grupo de bactérias chamado propiônicas. Isso mesmo. Propiônicas. Bom, o queijo fresco inchou é contaminação. O queijo canastra real, que é um produto diferenciado, ele vai inchar quando ele atinge o período máximo de maturação. Não no início, na fase final de maturação. 60 dias, né? Não, 30 dias, dependendo, 25, 60, depende do período do ano, tá? Eu tenho até uma foto aqui, porque ali não tem nenhum para partir, que eu mostro para vocês aqui. Por que ele incha? Deixa eu mostrar a foto aqui que fica claro para vocês verem. Ó, isso aqui é aquele queijo canastra real com esses buracos enormes inchados. É por causa da bactéria, não é? É. Tá? Essa bactéria que causa isso aqui. E é bom ou ruim? Excepcional, excelente. Eu vou explicar. É como se fosse o lactobacilo no Como se fosse o lactobacilo no iogurte. Tá? Isso é aquele queijo canastra real, aquele inchado, grandão, cheio de buraco. Como você passa depois, não? Queijo suíço não tem buraco? É. Queijo suíço, se não tiver buraco, é porque não presta. Tá? Você tem que entender de queijo. Ok? Então, eu vou explicar. O que é isso aqui? Para começar, a propionobactéria, o grupo das bactérias propiônicas, elas são bactérias anaeróbicas. Eu não vou explicar para vocês o que é a anaerobiose, né? Ok? Todo mundo já sabe. Espero que sim. Se não souber, o Google responde. Antigamente era Aurélio, né? Hoje é o Google. Vocês sabem o que é Aurélio? Sabe, né? Ainda bem. Ainda tem uma geração que conhece o Aurélio. Então, é um grupo de bactérias anaeróbicas. Então, quando a gente faz aquele queijo grande, a passagem de oxigênio pelo queijo fica restrita. O queijo pequenininho não. Como é um queijo biológico, uma massa, o oxigênio sobe e desce, ele passa pelo queijo. O queijo grande não. Então ele cria ali no centro uma condição de falta de oxigênio, um ambiente anaeróbico. Tá? Essa bactéria, como ela é uma bactéria que ela desenvolve sem o oxigênio, então eu crio um ambiente propício para ela.